Isso aí, boa noite, senhoras. Boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Aqui estamos começando mais um episódio do o podcast do Che Guevara Já Foi Criança. Sou Gabriel Itajara. Eu vou abaixar um pouquinho o background que tá alto. E estamos começando mais um episódio. Desculpa a todos que estavam ouvindo, se é que eu não posso nem falar, mas se é que tem alguém ouvindo, porque eu recebi uns feedbacks essa semana de gente querendo tirar onda com a minha cara por causa do podcast. Então, para os haters que perdem um tempo para ouvir e querer tirar onda com a minha cara, muito obrigado pela audiência. Fico muito orgulhoso que vocês perdem o tempo da vida de vocês para me ouvir e depois tentar tirar onda com a minha cara. O bom é que a confiança tá mais alta do que tudo, então é isso. Se vocês continuarem ouvindo, pra mim tá muito massa. Vamos lá. Hoje eu pensei um episódio, assim, na real eu demorei pra pensar, né? Tipo, eu tive essas 2 últimas semanas também. Pra mim tá muito difícil por causa das correrias da construção da Marcha da Maconha. E a gente tá numa maior correria pra fazer as coisas bonitinho. E tô com muito pouco tempo. Quando eu chego em casa tô mal cansado, cabeça ruim, difícil pensar assim sobre o que eu posso falar e tudo mais. E aí desses últimos dias que eu tava na correria, voltei pra casa ontem, consegui dar uma descansada hoje, ainda dei uma trabalhada forte hoje de manhã, mas aí tipo fim de tarde, noite, eu consegui focar nas minhas brisas e acabei escrevendo umas coisas que para refletir com os amigos que nos escuta aqui, trazer algumas reflexões e tal, principalmente. E aí eu percebi que muitas das reflexões elas estão intimamente ligadas às coisas que eu falei no último episódio sobre o rolê da paquera 3.0, sobre como a gente interage com as pessoas, sobre os sentimentos que temos à distância de pessoas que às vezes a gente nem viu faz tempo ou nunca viu na vida. Enfim, é meio que o rolê da internet no universo, saca? Nossa relação com a internet e a relação da internet como ferramenta ou como extensão da nossa própria vida, que foi a brisa que eu acabei entrando nisso daí. E aí, velho, uma das primeiras coisas que me veio na cabeça em relação a isso é, tipo, como é que a gente, tipo, como é que essas relações na internet se constroem, saca? Pensando que, em primeiro lugar, somos todos avatares ali. E aí esse avatar é meio que... pode ser tanto uma projeção nossa, como pode ser uma construção estética que fazemos, e aí vai de cada um. Eu hoje em dia, principalmente, cada dia mais quero transformar minhas redes sociais, os meus avatares, numa construção bem melhor pensada do que simplesmente exposição da minha própria vida. Acho que é onde eu consigo encontrar um equilíbrio e principalmente ter um controle para não ficar muito preso em relação a likes, a visualizações, até mesmo pela gravação dos podcasts, não ficar nessa brisa muito de quantas pessoas estão me ouvindo, quem é que está me ouvindo, será que tem feedback, não tem feedback, por quê? Porque é isso, saca? É meio que eu tentando virginianamente falando, ter o controle da situação, saca? De que, tipo, cara, sem megalomania, dá pra gente ajustar isso e, tipo, criar nosso próprio roteiro das nossas próprias coisas.
Aí também ficamos naquela brisa do quanto é possível sentir as coisas no ambiente virtual. Sentir uma pessoa do outro lado, criar laço com pessoas que a gente nunca encontrou, que podemos nunca encontrar, saca? É uma coisa muito, muito pesada, assim, que aí mexe justamente naquilo que eu falei sobre o tanto quanto é ferramenta e o quanto isso pode também ser uma extensão. A possibilidade da internet que está cada vez mais na gente, a possibilidade da internet estar cada vez mais dentro da nossa própria cabeça, saca? Da gente ter a capacidade de pensar as coisas e elas estarem vindo, já que a internet e os nossos aparelhos, eu estou falando aqui para um tablet com um computador do lado onde está escrito minhas coisas, ambas estão escutando e gravando tudo que eu estou falando. Então isso daí já é uma coisa meio tipo meio louca, assim, tipo não sei como explicar, assim, é uma parada que a gente tem que ser cuidadoso e entender isso como também uma tipo, como também não, né? Entender, fazer o entendimento de ambos, o entendimento da ferramenta, porém o entendimento da possibilidade de extensões, porque, tipo, sei lá, a gente também vive coisas a partir da internet e tem sentimentos a partir da internet, seja nas redes sociais ou lugares que a gente frequenta dentro da internet, que, assim, tipo, é muito forte pra gente ficar numas de é só internet, isso não é tão importante, isso não é real. Acho muito louco isso da gente ficar nessas brisas a internet é real, tudo isso que sentimos na internet é real mesmo. Pô, eu sou da opinião de que cada dia mais eu acho bem real e acho realmente, tipo, eu tenho muito essa brisa da extensão mesmo. Acho que ela está cada vez mais na gente e a caminhada é que ela esteja cada vez mais e cada vez mais cedo, e que isso faça parte do nosso cotidiano e do crescimento das próximas gerações. O que também não me deixa tranquilo, porque isso é perigoso, até porque a própria internet ainda tem um controle humano, e aí, enfim, isso gera debates filosóficos muito mais, enfim, complexos do que minha humilde capacidade pode abordar aqui, saca? Mas é mais mesmo trazendo essa reflexão que o bagulho é meio louco mesmo, esse bagulho da internet, a internet das coisas, como a gente tá. Fechadinho aqui no BG. Você está ouvindo aí Saori Kido, mais um beat aí do mano Lip Capistrano. Os backgrounds que rola aí nos nossos podcasts. E aí, saca, até pensando assim muito nas nossas relações e de como a gente lida com isso dentro da internet, eu fiquei pensando assim, tipo, me veio alguns questionamentos assim, quantas pessoas que a gente tem nas nossas redes sociais, seja Facebook, Instagram, LinkedIn, Caralho 4, que a gente conhece, real. E aí vai para além. Tira as pessoas que a gente não conhece, mas a gente, tipo, conhece entre aspas. A gente não conheceu pessoalmente, mas a gente mantém uma relação. Tipo, o quanto a gente conhece essas pessoas realmente, que aí volta aquela brisa do avatar e dos personagens, né? Porque, tipo, sei lá,
Aí entra como a gente vai conversar com cada pessoa, como é que a gente vai lidar com cada pessoa, enfim. Até porque tudo também pode ser meio ilusório, uma programação, né? A gente tá falando de uma parada que, assim, eu dou o Facebook como um exemplo principal. Ela é feita pra gente sentir exatamente isso que a gente sente. Emoções. A gente tá sentindo várias emoções a partir de um like, de um amei, de uma curtida, de um comentário. E, bom, eles querem que a gente sinta essa sensação. E a gente sente. Mas aí a gente vai ficar na brisa. O quanto isso é real, o quanto tipo isso tá mexendo, porque existe um sentimento entre as pessoas que estão interagindo, ou porque existe uma programação que ela foi feita para tipo entrar na sua cabeça e fazer você sentir exatamente isso. Essa emoção de se sentir mais importante, ou a emoção de se sentir mais inteligente, ou a emoção de sentir que lacrou naquele debate. Enfim, muita loucura que a gente pode ter nisso daí. E é isso, né? Tipo, voltando naquela brisa lá dos avatares, é uma coisa que é muito assim, né? A gente não pode esquecer nunca que o que é que são nossos avatares, o que é que são nossos perfis no Facebook, no Instagram e afins, são personagens. Tem quem faça questão de mostrar alegria, tem quem faça questão de mostrar tristeza, tem questão de que mostra viagem, tem quem faça tipo questão de mostrar quem é de verdade, e aí tem, como eu disse, pessoas que estão a fim de ter um controle na sua própria imagem, a fim de uma comunicação mais, não sei se mais real, mas uma comunicação mais segura, uma comunicação menos expositiva, que eu acho que a gente até deve se expor, saca? Mas a gente tem que ser muito cuidadoso, até porque a gente já está muito exposto, que é como eu disse, tem um tablet, um computador me gravando, a gente tá exposto em tantas situações, o meu celular que também tá aqui do lado gravando tudo, tipo, já nos expõe demais, saca? Até quanto é que a gente deve estar continuando se expondo dessas maneiras na internet? E se a gente consegue dar a volta nela, se a gente consegue enganar, de certa forma a gente já engana, saca? Porque é meio que isso, tá todo mundo fingindo ser, todo mundo não, mas a maioria das pessoas estão ali fingindo ser o que não são. Então, tipo, sei lá, acho que nós com o mínimo de consciência a gente pode estar trazendo essas reflexões e buscando um controle maior sobre as nossas próprias exposições e a nossa própria linguagem, a nossa própria narrativa dentro dessas redes que são prejudiciais, são tensas, mas também são ferramentas que a gente pode exercer para a nossa melhora e a melhora coletiva. Eu acho que esse é o grande ponto da parada, saca? É a gente conseguir fazer uma visualização e um estudo de transformar isso numa ferramenta para nós mesmos. Estamos caminhando aqui para os últimos 30 segundos. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu. Todo mundo está ouvindo, seja lá onde, no Spotify, no YouTube, no Spreaker. Esse foi mais um episódio do Pode Tchê. Curtam nossas páginas. Che Guevara já foi criança. Aqui é Gabriel Itajara. Tamo junto, vamos se falando. Você que tá ouvindo o podcast para depois vir tirar uma onda, muito obrigado por dar essa